onde o período narra justamente o ápice de um grande livramento que o próprio Deus efetuara por intermédio do seu servo Moisés. Assim sendo, então, a Bíblia declara que com mão forte o Senhor vai arrancar o povo das garras do Egito e de Faraó. Mas para nós chegarmos até este momento tão glorioso de grande vitória e de júbilo dos filhos de Israel, passaremos então a recordar um pouco tudo que Deus realizou até os descendentes de Abraão chegarem neste lugar, neste momento. Desde o capítulo de número 12 do livro do Gênesis, a Bíblia declara que o Senhor Deus escolhe um homem por nome de Abrão e lhe faz promessas dizendo: eu abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. E a Bíblia declara que o Senhor Deus havia dado uma ordem a Abrão dizendo: saia da tua terra e da tua parentela para a terra que eu lhe mostrarei. Assim sendo, então, inicia-se um novo período, uma nova dispensação na vida ou na história da Bíblia Sagrada, visto que a partir do capítulo de número 12, uma nova dispensação chamada dispensação patriarcal passa a existir e fazer parte da palavra do Senhor, das narrativas bíblicas. Eu gosto muito do termo usado por alguns estudiosos que dizem que era o período da promessa, porque na verdade, tudo o que Deus passa a efetuar a partir do capítulo de número 12 baseia-se na promessa que o Senhor havia feito a Abrão. Deus havia prometido a Abrão que dele procederia uma grande nação. Então Deus está fazendo uma aliança explícita com Abrão, porém uma aliança implícita com um povo que procederia da linhagem de Abrão. Então tudo que vai acontecer do capítulo de número 12 do livro do Gênesis até o capítulo de número 19, onde institui-se uma nova dispensação chamada a dispensação da lei, tudo que passa a acontecer entre o capítulo 12 de Gênesis e o capítulo 19 do Êxodo trata de promessa. É por causa da promessa que Abraão vive. Então, por causa da promessa, o Senhor abençoa Abrão. Por causa da promessa, o Senhor prospera Abrão. Por causa da Abrão, por causa da promessa, nasce Ismael. Por causa da promessa, nasce Isaac. E por causa da promessa, o Senhor guarda Isaac, abençoa Isaac, livra Isaac. Por causa da promessa, nascem Esaú e Jacó. E por causa da promessa, o Senhor abençoa Jacó, abençoa Esaú. Por causa da promessa, a briga entre Jacó e Esaú. Por causa da promessa, Jacó tem que fugir. E por causa da promessa, o Senhor vai abençoar Jacó na casa do seu tio Labão. E por causa da promessa, Jacó tem que retornar. Por causa da promessa, Deus lhe dá 12 filhos. E por causa da promessa, Deus alarga a tenda de Jacó. Por causa da promessa, nasce José. E por causa da promessa, Deus abençoa José. Por causa da promessa, os irmãos invejam José. Porque por causa da promessa, José tem uma túnica diferenciada. E por causa da promessa, José vai parar na cisterna. Por causa da promessa, José vai ser vendido. Por causa da promessa, José vai ser caluniado. Por causa da promessa, José vai parar na prisão. Por causa da promessa, o copeiro e o padeiro, o chefe de sonho. Por causa da promessa, o sonho diria que o padeiro morreria, que o copeiro viveria.
Por causa da promessa, passam-se 2 anos e Faraó sonha. E por causa da promessa, Deus dá a interpretação do sonho para José. E por causa da promessa, José é levado até a presença de Faraó. Por causa da promessa, José interpreta o sonho de Faraó. E por causa da promessa, Deus honra José. Por causa da promessa, Deus abençoa José. E por causa da promessa, toda a família de Jacó, aleluia, 70 pessoas vão parar em Gósen, por ordem de Faraó. Porque quem tem promessa, vive a promessa. E então eu tenho uma palavra para liberar para você. Por causa da promessa de Deus na tua vida, Deus vai te guardar. Por causa da promessa de Deus na tua vida, Deus vai te livrar. Por causa da promessa de Deus na tua vida, Deus vai te prosperar. Por causa da promessa de Deus na tua vida, os teus adversários irão perecer. Por causa da promessa de Deus na tua vida, a sua família vai ser abençoada. Por causa da promessa de Deus na sua vida, Satanás não vai lhe tocar. Por causa da promessa de Deus, você vai entoar o hino da vitória e o nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida. Por causa da promessa. Aleluia. Tudo por causa da promessa.